1 Pedro, capítulo 4, verso 1, a palavra nos diz assim: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, arme-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agradar os pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com ele na mesma torrente de imoralidade, por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar conta àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo o evangelho foi pregado também aos mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos, estejam alertas, dediquem-se à oração. Sobretudo, ame-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamações. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê, de forma que em todas estas coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam glória, poder para todos sempre. Amém. Amém, meus irmãos. O assunto que nós vamos meditar nessa noite se fala vivendo para Deus, vivendo para o Senhor o Todo-Poderoso. Nós vemos aqui uma carta de Pedro, o apóstolo Pedro, pelo Espírito de Deus, como o Senhor revelou a ele, deixou-nos a palavra. Diz: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, o próprio Senhor Jesus sofreu no seu próprio corpo, enfrentou toda, vamos dizer, luta e dificuldade, todas as provações da vida. Nosso Rei sofreu ao ponto de ser pregado em um madeiro. Diz: arme-se também do mesmo pensamento. Se fala nós cristãos sabermos que para estarmos com o Senhor, muitas vezes somos até perseguidos. Então o que diz? Arme-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. O Senhor Jesus sofreu em seu corpo, ele rompeu com o pecado. Se fala de nós também, não deixarmos o pecado reinar nesse nosso corpo mortal. É o assunto que nós vamos falar. Se fala vivendo para o Senhor Deus. O aspecto do sofrimento do Senhor Jesus, que esses textos ressaltam, é sofrer injustamente por ter praticado bem. Nós vemos que o nosso Rei, Senhor Jesus, sofreu injustamente, praticando somente o que é correto, o que é certo, o bem. Então foi o lado que o nosso Rei, Senhor Jesus, sofreu. Além disso, trata-se de sofrimento físico, corporalmente. Arme-se também do mesmo pensamento. Aqui se fala para nós também colocarmos em nossas vidas, armar desse mesmo pensamento, saber que diante aos olhos do Senhor, muitas vezes enfrentamos provações, perseguições, ação do próprio adversário que tenta nos destruir nossas vidas, o adversário de nossas almas, que é espírito. Os crentes devem também estar dispostos a sofrer sem justa causa, tendo a mesma atitude do Senhor Jesus. Nós temos que estar dispostos a sofrer sem justa causa, porque se nós estiver sofrendo por nosso erro, nós merecemos. Agora, se nós estamos fazendo o que é certo e somos perseguidos, somos odiados, somos maltratados, são um lado que nós vemos que estamos sofrendo injustamente. O que aconteceu com o nosso Rei, Senhor Jesus? Diante disso, a disposição que ele tinha ao sofrer pela prática do bem. Vemos aqui o nosso Rei, Senhor Jesus. Diante de tudo, a disposição que ele tinha, sofrer pela prática do bem, sofrimentos graves por amor a Cristo, promove o processo da santificação. Nós vemos, se nós sofremos por causa do Senhor, somos perseguidos, tudo, acontece algo que venha
tentar nos abater, nos intimidar, produz na nossa vida, nós olhamos bem claro, produz na vida do cristão a santificação, porque nós procuramos, diante das provações da vida, nós procuramos aproximar mais do Senhor, e aproximando do Senhor Jesus, o que acontece? Nós adquirimos uma confiança, uma segurança, que pela fé, que quando nós invocamos, dedicamos a Ele, nós sentimos a sua glória, nós sentimos a sua virtude, nós sentimos o seu poder, aí nós provamos para nós mesmos que o Senhor Jesus é vivo, amém? Porque nós sentimos a sua glória, sentimos a sua virtude, amém? Os irmãos podem dizer amém? Amém, que nós firmamos os nossos pensamentos cada dia na pessoa de nosso Rei, Senhor Jesus. Diz o verso 2: para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos. Se fala de nós cristãos que conhecemos o Senhor. Antes de conhecermos o Senhor, nós fazíamos tudo quanto éramos de acordo com os nossos pensamentos, de acordo com os nossos desejos. A partir do momento que nós conhecemos o Senhor Jesus, nós procuramos fazer o que agrada o nosso Rei. Por que nós procuramos fazer o que agrada o nosso Rei? Para que Ele esteja conosco, amém? Aí nós procuramos o que? Crucificar a nossa carne, não fazer a vontade da nossa carne, porque nós queremos estar com o Senhor conosco, queremos a proteção dEle, queremos a segurança dEle, e se nós fazemos o que agrada aos olhos de nosso Rei, Ele está presente conosco, amém? Essa é a segurança para os filhos. Então diz: para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Eu acabei de explicar que nós vivamos para fazer a vontade do Senhor. Dizemos: minha vida é para o Senhor, quero fazer tudo para agradar o meu Rei, o meu amado, o meu amigo precioso. Nos momentos mais difíceis desta vida, o Senhor está conosco, amém? Essa é a vitória para todos os filhos, é a vitória para o cristão, amém? Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Agora, quando a atitude do Senhor Jesus Cristo passa a prevalecer, a vontade do Senhor Deus é o fator determinante na vida do cristão. Isso é importante, muito importante nas nossas vidas. Quando a atitude do Senhor Jesus passa a prevalecer no nosso viver, a vontade do Senhor Deus é o fator determinante na vida do cristão. Aqueles que estão dispostos a sofrer por Cristo, fazendo a vontade do Senhor Deus, estabelecem um claro rompimento em relação ao pecado. Nós declaramos um claro rompimento com o pecado. Por quê? Nós procuramos fugir da aparência do mal, fugir do que não agrada aos olhos de nosso Rei. Por que nós fazemos isso? Mediante a presença do Espírito do Senhor conosco, nós temos um gozo, uma alegria tão grande em nossas almas, uma felicidade tão grande dentro de nós, que nós fazemos tudo para agradar o nosso Rei, Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, amém? E muitos até confundem, e diz o povo: vocês são presos no pastor da igreja, o pastor da igreja que manda em vocês. Não, quem manda em nós é o nosso sumo pastor, o nosso Rei, Senhor Jesus, amém? Fazemos tudo para agradar, que onde nós colocamos a planta dos nossos pés, Ele está conosco. Ele mesmo prometeu: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. 24 horas por dia, o nosso Rei, Senhor Jesus, está conosco. Por isso a maior alegria na vida do cristão é procurar fazer o que agrada o nosso Rei, Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, amém, meus irmãos? Que nós mantemos esse propósito, sempre colocando no nosso coração: eu quero fazer o melhor, eu quero estar com o meu amado em glória, eu quero viver sentindo a sua presença, e com o Senhor nós temos uma segurança gloriosa, que Ele desfaz a ação do mal, amém? Quem pode nos dar segurança em tudo e proteção? Somente o Senhor que vive e reina. Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa proteção. Os irmãos podem dizer glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus, aleluia. Glorificado e poderoso o nome do Senhor. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Diz aqui: no passado, nós tivemos tempo suficiente
fazendo o que agrada os pagãos, as pessoas que não conhecem o Senhor. Mas diante da palavra, nós podemos observar, naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias, farras e na idolatria repugnante. Antes de conhecer o Senhor, fazíamos tudo que não agradava o Todo-Poderoso. Naquele tempo vivíamos segundo a nossa carne, segundo a nossa direção. Hoje não, hoje nós somos guiados pelo Espírito do Senhor. Por que nós somos guiados pelo Espírito do Senhor? Porque nós confessamos esse nome glorioso. A partir do momento que nós confessamos Jesus como Senhor de nossas vidas, nós passamos a ser selado com o Espírito Santo, nós passamos a ser um templo do Espírito Santo. A palavra diz claro que a partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus, nós passamos a ser chamado filho do Senhor Deus. A raça humana, de forma geral, somos criatura. O Senhor Deus criou o homem e a mulher. Gênesis 1, 27, 21, versos 27 e 28. O Senhor Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. A partir do momento que nós aceitamos o nosso Rei Senhor Jesus, nós passamos a ser filho, e sendo filho, nós também recebemos um sinal. Esse sinal é o que? A presença do Espírito Santo. Nós somos selados com o Espírito Santo, então tornamos um templo do Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor está conosco. Se Ele está conosco, Ele guia nós na verdade, Ele guia nós no Filho que é a verdade, que é o Senhor Jesus. Amém? Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Então olhamos pela palavra. A expressão faz supor que pelo menos alguns dos leitores eram gentios, acompanhado do termo idolatria, convertido no estilo de vida pagão de viver. Então aqui quando nós olhamos, naqueles dias Pedro escrevendo a carta, alguns ali eram gentios, eles eram acostumados a servir os seus deuses, os ídolos que eram feitos pelas mãos dos homens, era uma maneira pagão de viver. Então foi isso que o apóstolo Pedro procurou explicar para eles, que agora eles iam viver uma novidade de vida. Eles não iam seguir mais um ídolo feito pela mão do homem, mas iam seguir o Cristo vivo e verdadeiro, que não vemos com os nossos olhos. Amém? Então vemos claramente a explicação dessa carta de Pedro, aqui naqueles dias, relatando sobre os gentios. Olhamos para o verso 4. Eles acham estranho que vocês não lancem com ele na mesma torrente de imoralidade, por isso se insultam. E aqui, naqueles dias, havia muita crítica, havia muito insulto. Eles insultavam os cristãos, como no início da igreja, até nosso, se nós olhamos aqui há 40, 50 anos atrás, até menos, 35, 40 anos, havia muito insulto com uma pessoa que conhecia o Senhor. Então naqueles dias não era diferente, foi ali que nasceu os insultos. Então nós olhamos pela palavra, o verso 4, eles acham estranho que vocês se lancem com eles numa mesma torrente de imoralidade, por isso os insultam. Eles acham estranho que não se lance, você não lança com eles no mesmo tipo de, vamos dizer, mesmo tipo de vida. Se uma pessoa vive uma vida, vamos dizer, totalmente desregrada, bebe, lança-se às farras, entra ali pela imoralidade, pela baixaria, palavrões, tudo o cristão foge. Por que você foge? Porque você é um templo do Espírito Santo. O próprio Espírito Santo fala para você, não é teu lugar, você é do Senhor, você não pode agir com eles. Então nós fugimos, porque o Espírito do Senhor que nos dá a direção em tudo. Amém? Essa é a vitória para os filhos. Então nós olhamos bem clara a palavra dizendo, eles acham estranho que vocês não se lancem com ele na mesma torrente de imoralidade, por isso os insultam. Uma pessoa que a vida muda radicalmente após a conversão, poderá experimentar o desprezo de seus antigos amigos. Ela pode ser desprezada, não apenas por recusar a participar de certas atividades, mas também porque suas prioridades mudaram. As prioridades nossas agora é lutar para fazer a vontade do Senhor. Então é um dos motivos que nós olhamos, que muitas vezes as pessoas nos desprezam, porque nós não participamos das mesmas reuniões, procuramos fazer tudo para agradar o Todo-Poderoso. E agora
está seguindo o caminho que está na direção oposta na qual antes vivíamos. Antes nós tínhamos uma direção, hoje nós temos outra. A direção nossa hoje é lutar tudo para fazer o que agrada aos olhos do nosso Rei Senhor Jesus, porque nele nós encontramos a vida, nele nós encontramos a felicidade, encontramos também o que? Uma segurança gloriosa, que as pessoas, vamos falar, a maioria não tem essa segurança. Quem tem? Aquele que dedica ao Senhor uma segurança de vida eterna. Você olha para dentro de você, você reconhece pelo Espírito do Senhor: se algo acontecer comigo, eu vou estar com meu Rei em glória. Você sente pelo Espírito do Senhor que a tua vida pertence ao nosso Rei Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Amém? Os irmãos podem dar glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus. Isso é muito importante, meus. Nas nossas vidas, nós vivermos uma vida de dedicação, dia após dia, na presença do Todo-Poderoso. Os cristãos maduros devem ajudar os mais novos a resistir tais pressões da oposição e encorajá-los a serem fiéis ao Senhor Jesus. O nosso dever é sempre encorajar os irmãos que não têm aquele conhecimento, lutar para conhecer o Senhor Jesus. Nós dizemos, irmãos, procure aprender. Quanto mais você aprende a palavra, mais você toma posse do Senhor Jesus. É o que a palavra diz, Romanos 10:13: todo aquele que invoca o nome do Senhor Jesus será salvo. Você começa a invocar esse nome, você começa a sentir a glória. Você prova para você mesmo que Ele é precioso. Amém? Você prova para você mesmo que Ele faz presença nesse nosso viver. Não é outra pessoa dizer para você: Jesus vive. Você provou que Ele vive na tua vida. A partir do momento que você começa a invocar esse nome glorioso com respeito, com dedicação, você sente a glória dele nesse nosso tabernáculo, nessa igreja. Qual a igreja que precisa subir? Essa igreja precisa subir. Amém? Nós somos o templo vivo do Espírito do Senhor. Por isso temos que ter cuidado conosco mesmo. Onde nós vamos passar a nossa eternidade? Vamos lutar para fazer tudo o que agrada ao nosso Rei, para estarmos com Ele em glória. Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Que nós lutamos, meus irmãos, dia após dia. Contudo, eles terão que prestar conta. Aquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Aqui está o lado que ninguém ficará impune aos olhos de nosso Pai. Toda raça humana, a palavra diz que toda raça humana, todo joelho vai se dobrar diante aos olhos do que vive e reina. Todo joelho, toda raça humana vai prestar conta aos olhos de nosso Pai. Qual a desculpa que o ser humano tem para dizer: eu não segui o Senhor Jesus por isso ou por aquilo? Hoje a palavra está sendo pregada. Sabemos que há muito engano, há muitos pastores que querem o auto-benefício para eles, só querem enganar o povo, falsificar o evangelho. Mas a palavra tem acesso a todos. O ser humano, ninguém é obrigado a seguir o engano. Temos a Bíblia Sagrada, que é a palavra. O homem tomou posse dessa palavra. Essa palavra é a nossa salvação. Amém? Por isso nós temos que ter cuidado conosco mesmo. A palavra diz claro, bem claro, repetindo o verso 5, 1 Pedro capítulo 4 verso 5: contudo, eles terão que prestar contas, aquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. O Senhor Deus vai julgar os que estão vivos e os nossos irmãos que morreram em Cristo Jesus, e os mortos também. Todos, toda a raça humana, os que partiram com o Senhor, os que não partiram, todos vão prestar conta aos olhos do que vive e reina. O Novo Testamento declara que tanto o Pai quanto o Filho serão o juiz daquele grande e definitivo dia do juízo final. Romanos capítulo 2 verso 16 diz assim: isso tudo se verá no dia em que isso tudo se verá no dia em que Deus julgar o segredo dos homens mediante Jesus Cristo. O Senhor Deus vai julgar o segredo dos homens mediante o seu Filho, o Senhor Jesus. Conforme declara o meu Evangelho, nós vemos aqui o Pai é a origem máxima do juízo, mas delegará o juízo ao seu Filho. Então nós vemos nosso Pai Celestial
é a autoridade máxima, que diz aqui o Pai é a origem máxima, é o máximo no juízo, mas delegará o julgamento ao seu Filho. Todo o julgamento foi confiado ao Filho, o Senhor Jesus. João 5,27 diz assim: e deu-lhes autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Deu autoridade ao Senhor Jesus a julgar, porque Ele é o Filho do homem. Porque Ele se fez carne, ficou conhecido, recebeu o nome de Filho do homem. Mas sabemos bem claro, antes de haver tudo quanto existe, céu, terra, mar, antes da raça humana, tudo, quem estava no princípio? Pai, Filho e Espírito Santo. Quem criou todas as coisas? Se nós olhamos para o Evangelho segundo São João, sabemos que o Pai estava junto, mas a palavra relata que todas as coisas foram feitas pelo próprio Filho. O Filho é o Criador de todas as coisas, amém? Evangelho segundo São João, capítulo 1. Então por isso que nós temos que estar cada dia nessa palavra. Atos 17:31 diz assim: pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Atos 17:31, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, por meio de seu Filho, Senhor Jesus, e deu prova disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. A prova que nosso Pai deu: Ele ressuscitou o seu Filho, o Senhor Jesus, entre os mortos que estavam no seio da terra. Ao terceiro dia, o nosso Rei, Senhor Jesus, ressuscitou, amém? Ele está vivo para todo sempre, está à direita de nosso Pai. Os que estarão ou não com vida, quando raiar o dia do juízo. Nós vemos aqui, no dia do juízo, os que estarão com vida ou não. Nós vemos que o Senhor vai julgar todos, os que já morreram e os que estão com vida. Por isso nós temos que ter um compromisso firmado nele. Esse verso agora, ó: por isso mesmo o Evangelho foi pregado também aos mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Esse verso é uma benção para a igreja do Senhor. Nós vamos conhecer a verdade. Esse verso, muitas pessoas fazem polêmica em cima desse verso. O que quer dizer isso? Isso é bom, por isso que é bom vermos a palavra como ela é, explicar como ela é, para que não tenha ninguém tenha sombra de dúvida. O que quer dizer isso? O que o apóstolo Pedro estava dizendo sobre esse assunto? Vamos explicar. Nós olhamos aqui para o verso 6. Por isso mesmo o Evangelho foi pregado também aos mortos. Quais mortos que o apóstolo estava pregando, falando? Os irmãos que já haviam morrido em Cristo Jesus. Se fala ali os que já ouviram a palavra. O Evangelho foi pregado a quem? Vamos dar exemplo, os nossos irmãos que faleceram. Os irmãos, o Evangelho foi pregado aos nossos irmãos, como o irmão da exemplo, meu pai, irmã Nena, os outros irmãos Monditinho, vários irmãos que faleceram no nosso meio. O Evangelho foi pregado a eles, como naqueles dias, o apóstolo dizendo: o Evangelho foi pregado aos mortos. Por quê? Vamos explicar claro esse assunto. Mesmo julgado no corpo segundo os homens, viva no Espírito segundo Deus. Observamos esse verso. Essa pregação foi um acontecimento passado. As pessoas que então viviam, mas já estavam mortas nos dias do autor da carta. As pessoas viviam, mas nos dias que foi escrita a carta, essas pessoas estavam mortas. Mas são pessoas que dedicaram a sua vida ao Senhor. Não haverá oportunidade para as pessoas serem salvas após a morte. Isso é importantíssimo. Não haverá oportunidade para uma pessoa após a morte, se as pessoas não confessarem o Senhor Jesus enquanto vive. Após a morte, infelizmente, vida eterna para os que estão em Cristo Jesus, condenação eterna para aqueles que rejeitaram. O que quer dizer isso? Vamos para a palavra. Hebreus 9:27. Observa bem, Hebreus 9:27. Da mesma forma como o homem está destinado à morte uma só vez. Olha, o que diz Hebreus? Bem claro, repetindo o verso: da mesma forma como o homem está destinado à morte uma só vez, depois disso enfrenta o juízo.
Depois disso, o homem enfrenta o juízo. Então, meus irmãos, enquanto é dia, enquanto é tempo, vamos falar desse nome com seriedade, com sinceridade, que o nosso Rei Senhor Jesus vive. Feliz é aquele que procura abrir sua mente e fazer prova, lute para conhecer o Senhor Jesus. Como lutar? Abrindo a boca. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se nós começamos a invocar esse nome, nós sentimos a sua virtude, sentimos a sua glória, sentimos que Ele vive. Não vemos com nossos olhos, mas sentimos a sua presença conosco, sentimos o conforto, sentimos a sua paz, sentimos a sua esperança de vida eterna. Amém? É isso que precisamos, levar com seriedade as vidas, para que eles venham a conhecer essa pessoa preciosa. Onde está a salvação? No Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Amém? Ele diz bem claro: eu sou, São João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O caminho é Cristo. Se nós fugirmos dessa realidade, nós plantamos para nós um sofrimento eterno. Eternamente nós vamos ficar separados de nosso Pai. Se fala da segunda morte, o sofrimento eterno. Por isso devemos lutar para estar perto do Todo-Poderoso, dia após dia, glorificado. Então, repetindo o verso 9:27, Hebreus 9:27, da mesma forma como está destinado à morte uma só vez, depois disso enfrenta o juízo. A primeira razão por que o Evangelho foi pregado aos agora mortos, nós vemos aqui o Evangelho, a primeira razão por que o Evangelho foi pregado aos agora mortos. Alguns dizem que esse julgamento é aquele a qual todas as pessoas devem submeter nesta vida. Aqui se fala do julgamento que todas as pessoas devem submeter nessa vida. Evangelho segundo São João 5:24 diz assim: eu lhes asseguro, o Senhor Jesus está dizendo, 5:24, palavras de nosso Rei Senhor Jesus, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, quem ouve a palavra do Senhor e crê naquele que me enviou, crê no Senhor Deus o Todo-Poderoso, tem a vida eterna e não será condenado. Não será condenado. Quem ouve ali o Evangelho, quem ouve, crê no Senhor Jesus, crê no Pai, crê ali no Espírito Santo, diz bem clara a palavra, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida. O que é isso? A morte aqui se fala a condenação eterna. Passou para a vida eterna. Então quem crê no Senhor Jesus passou da morte para a vida, porque a vida se encontra no Filho, como eu acabei de citar, São João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida se está no Senhor Jesus Todo-Poderoso. Amém? Os irmãos podem dizer glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus. Que a nossa vida seja do Todo-Poderoso dia após dia. O Evangelho é pregar às pessoas nesta vida para que, mediante a morte do Senhor Jesus Cristo, receba o julgamento agora e evite o juízo vindouro. Então o Evangelho é pregado, olhamos claramente, quando nos olhamos, o Evangelho é pregado às pessoas nesta vida, para que, mediante a morte do Senhor Jesus Cristo, que Ele deu sua vida por nós, Ele fez todo o sacrifício que hoje o Senhor não recebe mais sacrifício. Quantos faz tanto sacrifício aí? A palavra diz sacrifício de tolo, porque o Senhor não recebe o sacrifício perfeito que Ele enviou por nós, o seu próprio Filho, Ele não poupou, deu para nossa salvação. Então aqui, mediante a morte do Senhor Jesus, receba o julgamento agora, evite o juízo vindouro. Se nós aceitamos o Senhor Jesus, nós evitamos o que? Uma condenação sobre nós. É o que diz Romanos 8, verso 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, com uma condição: que não vive segundo a carne, mas que vivam segundo o Espírito. Amém? Se nós falarmos que aceitamos o Senhor e vivermos segundo os nossos padrões, segundo os nossos objetivos, nós cavamos para nós um sofrimento. Por isso nós não podemos viver segundo a nossa carne, nós temos que viver segundo o Espírito do Senhor. Amém? Segundo a vontade do Senhor, nós temos da parte do Senhor uma herança eterna guardada para nós nos céus. Amém?
Essa é a vitória para todos os filhos, é a vitória para todos aqueles que procuram reconhecer a sua imperfeição e dizer: Senhor Jesus, me purifica no teu sangue precioso, só o teu sangue me purificar de todo pecado. Eu quero, eterno, estar com o Senhor, eu quero sentir a tua glória, a tua virtude e o teu poder, eu quero ser o Senhor. E todo aquele que invoca o Senhor conhece essa pessoa gloriosa, amém? Que o nosso Pai não faz acepção, todos nós temos mesmo valor aos olhos do que vive e reina, amém? Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Os irmãos podem dizer glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus. O verso 7 diz assim: o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos, esteja alerta, dedique-se à oração. Olhamos para tudo, a palavra diz: o fim de todas as coisas está próximo. Sabemos que o fim vai chegar o momento do fim. Sabemos que o planeta Terra já está um caos, mas a palavra diz que o fim de todas as coisas vai chegar. O Senhor Deus vai tratar com a raça humana, como tratou no passado, vai tratar no nosso presente, nas nossas épocas, talvez não seja nos nossos dias, mas que o Senhor vai tratar com a raça humana. O fim de todas as coisas estão próximos, portanto sejam criteriosos, estejam alerta, dediquem-se à oração. Aqui se fala para nós estarmos alerta, se fala para nós dedicarmos à oração, se fala para nós vivermos uma vida de dependência ao Todo-Poderoso. Esteja alerta, cuida de você mesmo, sempre olha para dentro de você e diz: se o Senhor Jesus vir agora, eu vou estar com Ele em glória ou não? Então dedique, planta para você colher uma eternidade, planta para você colher o melhor. Sempre você procura cuidar de você mesmo, com muito zelo, porque quem vai enfrentar o juízo é cada um de nós, salvação individual. Pai não salva filho, filho não salva pai, marido não salva mulher, um não salva o outro, a salvação individual. Por isso nós temos que tomar posse dessa pessoa gloriosa que é o nosso Rei, Senhor Jesus. Agora, olhamos então Tiago 5:9, diz assim: irmãos, não se queixem um dos outros, para que não sejam julgados, o juiz já está às portas. De que se fala para nós vivermos, sempre eu digo aos irmãos, somos iguais, ninguém é melhor que ninguém, nada nessa terra, vemos aqui, tudo é vaidade. O homem pode ter tanta fortuna, tanto dinheiro, mas uma pequena coisa pode levar ele, como o exemplo aí do Gugu, uma pequena coisa levou ele, um pequeno acidente levou ele tão novo, que valeu tanto dinheiro, uma hora dessa não resolve mais nada. Temos que reconhecer que a nossa vida aqui é curta, é passageira, e onde nós vamos passar a nossa eternidade, que nós lutamos para estar com o Senhor. Irmãos, não se queixem dos outros para que não seja julgado, o juiz já está às portas. Esperar os tempos do fim, sobretudo a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, deve influenciar a atitude, ações e relacionamento dos crentes. Aqui, a nossa atitude, sabemos que o Senhor Jesus vem, a sua segunda vinda, Ele já veio, se fez carne, o Emanuel, o Senhor permitiu que nascesse de uma virgem, que Ele se fizesse carne, e veio, deu sua vida para a nossa salvação. Agora Ele vai vir buscar quem? Aqueles que o dedicam a Ele. Então a segunda vinda do Senhor está aí. O que falta agora para Ele vir? Somente Ele vir, não falta mais nada. Os acontecimentos que a palavra diz, tudo já aconteceu. O que precisa agora é um povo disposto servindo Ele com seriedade, como luz perante esse mundo. As pessoas olhar para nós e reconhecermos que o Senhor Jesus está conosco, a nossa vida é dele. O que precisa é isso. 2 Pedro capítulo 3 diz assim, 2 Pedro 3 verso 11: visto que tudo será desfeito, olha Pedro que diz, visto que tudo será desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam, sabendo nós que tudo vai chegar ao fim? Que tipo de pessoa nós precisamos ser? Então nós vemos aqui, vivam de maneira santa e piedosa, procure viver uma vida de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus, esperando o dia aqui da vinda do Senhor Jesus, dia de Deus, apressando a sua vinda, a hora que menos esperamos, o Senhor Jesus vem. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, os elementos se derreterão pelo calor. Então diz, todavia,
de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Sabemos que o nosso Pai vai permitir, após a vinda do Senhor Jesus Cristo, vai iniciar o governo do anticristo, que está tudo preparado para isso. Os irmãos vejam aí que a palavra diz sobre o 66, o chip, já está nações aí testando de todas as formas, para colocar o chip sobre a raça humana, para que o governo venha a ser um governo único. Tudo já está preparado para isso, mas isso não vai acontecer, só vai acontecer quando? Com a tirada da igreja. O Senhor Jesus vem e vai retirar o que é seu, inicia o governo do anticristo. É o que diz a palavra aqui. Todavia, com sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Sabemos que novo céu e nova terra vai ser um período bem longo. Após a grande tribulação, vai iniciar o governo do milênio. Quem vai reinar no milênio? O próprio Senhor Jesus, que vai governar no milênio. Aí sim, no final do milênio, fala que até o adversário vai ser solto por alguns dias, que ele vai ficar preso durante o milênio. Quantas pessoas hoje se lançam nas drogas, alcoolismo, roubo, tanta situação aí. O adversário lança as pessoas desse mal. No milênio ele vai estar preso. Quem vai governar? O Senhor Jesus. 1000 anos vai se passar. 1000 anos, ou pode ser um período até maior um pouquinho. Um período após o milênio, nosso Pai vai chegar o dia do juízo final. No juízo final, toda a raça humana vai prestar conta por que não servir o Senhor. Por que fugiram do Todo-Poderoso? Quantos trocaram o Senhor por ídolos? Naqueles dias vai ser o dia do juízo, vai ser o dia do juízo final. E após o juízo final, o que vai acontecer? Nosso Pai não vai consertar esse céu, não vai consertar essa terra. Ele vai fazer novo céu e nova terra. Apocalipse fala isso também. Nós vamos ver de que tudo estamos partindo para o fim. Quando a palavra olhamos para Apocalipse 21, se fala novo céu e nova terra. Olha o prazer do nosso Pai, o quanto nosso Pai Celestial ama a raça humana. Olha o amor de nosso Pai para com o homem, inexplicável. A palavra diz que novo céu e nova terra, Jerusalém celestial, que hoje está no terceiro céu, vai descer para a terra, e o trono de Deus, a presença de nosso Pai, o tabernáculo de Deus, a presença de nosso Pai, vai estar com o homem. Novos céus e nova terra. Aí sim, vai ser como o período lá no início, Adão há de pecar. Será para a glória eterna, nunca mais pecado. Até a morte vai ser desfeita, lançada para o lago de fogo. Vai acabar a morte, o inferno, o adversário, vai acabar tudo. E o reino será completo de nosso Rei Senhor Jesus. Amém? E para isso nós, onde estaremos nós? Os cristãos que servem o Senhor com seriedade. O que a palavra diz? Que nós vamos reinar com o Senhor Jesus eternamente. Amém? Para isso, meu irmão, tenha propósito. Lute para conhecer o Senhor da melhor forma. Lute para você estar perto dEle. Onde você estiver, invoca esse nome. Onde você for, invoca esse nome. E você sente a glória dEle. Reconhece que o Senhor já é tudo. A maior riqueza que o ser humano pode ter nessa terra é a salvação. Que o resto fica tudo debaixo do sol. Lutamos, trabalhamos, mas fica tudo debaixo do sol. A maior riqueza que você pode ter é confessar esse nome, é abraçar esse nome, é lutar por esse nome, ser desse nome, para que nós estejamos com Ele em glória. Amém? Os irmãos podem dar glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus. Criteriosos. Os cristãos devem ser caracterizados pelo raciocínio, devem tomar posições sábias e maduras, deve ter um propósito claramente definido e decisivo na vida. Gálatas 5:23, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Lucas 18, verso 1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar que eles deviam orar sempre, nunca desanimar. Se fala da viúva persistente, aquela viúva que orava direto, pedia direto ali, aquela persistência da viúva diante aquele juiz iníquo, aquele juiz terrível. Uma viúva tinha a sua causa, ela foi falar com o juiz uma vez, aquele juiz era tão terrível que ele nem recebia. Foi uma vez, 2 vezes, 3 vezes, por várias vezes, aquela viúva bateu a porta da casa daquele juiz. Chegou o momento que aquele juiz disse: eu vou atender essa mulher só para ficar livre. Então aqui se fala do exemplo nós de orarmos.
e nunca desfalecermos. Ora, crendo no Cristo vivo, nunca desfalece. Reconhece que você está batendo numa porta certa. A porta é Cristo, e batendo essa porta você vai ser muito abençoado. Amém? Batendo nessa porta você vai receber uma segurança gloriosa, que o Senhor Jesus é conosco em tudo. Olhamos pela palavra, glorificado e poderoso o nome do Senhor. Se nós olhamos o verso 8, diz: sobretudo, ame-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. É o que eu sempre digo aos irmãos: ame um ao outro, trate um ao outro com respeito, ame um ao outro. Que diz aqui, a palavra diz que o amor perdoa muitíssimos pecados. Seja mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém ainda diz, se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Olha, se alguém faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas essas coisas seja Deus, seja glorificado, aleluia, seja Deus aqui, aleluia, glorifique, de forma que em todas essas coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos parar por aqui. Se for explicar essa parte finalzinha, as horas já se foram, mas louvamos o Senhor por tudo quanto o Senhor nos deu. Os irmãos aprenderam nessa noite que após a morte não há salvação. Não adianta, uma pessoa morreu, pegar pastores do mundo inteiro, padre do mundo inteiro, pedir a salvação para uma pessoa que partiu sem o Senhor Jesus. Infelizmente é tarde demais. Então que os irmãos tenham conhecimento sobre esse assunto. Hebreus 9:27, que falamos nesse assunto, que os irmãos explicam às pessoas, que muitas pessoas acham que após a morte fica ali pedindo, nada resolve. Se a pessoa não confessou o Senhor com vida, após a morte é tarde demais. Amém? Luta para ser do Senhor, luta para ensinar parentes, amigos, vizinhos, conscientiza dessa tão grande salvação que está no Senhor Jesus o Todo-Poderoso, e sabemos que Ele está vindo buscar a sua igreja, vindo buscar quem? Os seus eleitos, que nós lutamos para ser um eleito do Senhor. Amém? Que o Espírito Santo fala melhor em cada coração. Amém.